Deputados aprovam projeto de lei orçamentária para 2023. Nova reunião deve definir destino de aprovados em concursos para o Corpo de Bombeiros. E Comissão de Saneamento vai debater instalação de termoelétricas em balsas na Baía de Sepetiba. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Servidores Públicos da Alerj vai se reunir na próxima semana com representantes dos concursados e do Corpo de Bombeiros do Estado para tentar resolver a questão do chamamento dos aprovados pela instituição. Essa foi uma sugestão do próprio Corpo de Bombeiros na audiência pública desta quarta-feira, já que cada caso tem uma característica diferente e depende de uma medida específica. De acordo com o diretor-geral de pessoal do Corpo de Bombeiros, a instituição também tem interesse em resolver os impasses dos concursados. Mas, para isso, é fundamental discutir cada caso separadamente. Por isso, ele sugeriu que comissões fossem formadas para tentar viabilizar as soluções. Hoje o objetivo foi esse, tentar trazer os problemas de cada concurso e, na formação dessa comissão, para a gente ter de uma vez por todas que resolver a situação de cada concursado. O próximo passo será participar das comissões, que já está agendada para a semana que vem, e vamos colocar na mesa todos os problemas para tentar resolver e achar um caminho bom para todo mundo. Na relação dos concursos em que as convocações até hoje não foram feitas, estão desde o para soldado motorista 2002 até oficial de bombeiro 2021 e curso de habilitação a oficialato administrativo e especialista 2022. Para o representante dos oficiais de 2021, por exemplo, houve violação do edital por parte do Corpo de Bombeiros e a própria UERJ, banca organizadora, e o Ministério Público já se manifestaram a favor dos aprovados. Todos os procuradores da UERJ foram favoráveis aos aprovados, aos 12 aprovados, e constaram que houve erro administrativo. Erro esse assumido pelo próprio diretor de sessão acadêmica da UERJ, o diretor do DCE, Gustavo Clauser. E eu acho que esse erro é um erro que é absurdo e é notável. Até porque tinham 12 candidatos aprovados, surgiram novas 23 vagas e foram corrigidas redações de candidatos eliminados, violando o item 1.5 e 1.6 do edital do certame. Então, eu acredito que o caminho seria o Corpo de Bombeiros assumir oficialmente o erro e a Procuradoria mudar seu entendimento com base nisso, que houve erro administrativo, inclusive preterição, conforme a própria jurisprudência do STF, que foi citada pelo parecer do Ministério Público e foi citada pela decisão judicial. Na justificativa do Corpo de Bombeiros, a solução para os aprovados nos concursos dos combatentes 2014 e dos guarda-vidas 2015 esbarra na falta de vagas. Para resolver essa questão e não adiar o impasse, a comissão vai oficiar o Corpo de Bombeiros questionando a respeito dessas vagas e outras demandas, e depois buscar o entendimento junto à administração pública. Já houve uma audiência pública em que o Corpo de Bombeiros disse que seria fácil de ser resolvido a liberação das vagas. E o que nós assistimos aqui é que, lamentavelmente, entre aquilo que é dito e a atitude da administração, a administração sempre é burocrática, né? Então, é estabelecer um prazo definitivo para que essas respostas sejam dadas, até para que ou a Comissão de Servidores Públicos adote uma outra medida ou o próprio servidor judicialize essa questão, se assim entender necessário. O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, ficou satisfeito com a audiência e com a predisposição do Corpo de Bombeiros em solucionar os casos. Ele destacou que o próximo passo agora será marcar as reuniões com cada grupo e buscar aí soluções para cada demanda, com o apoio do governo do Estado e também da Assembleia Legislativa. O que ficou estabelecido hoje, além da boa vontade do Corpo de Bombeiros em querer resolver a questão, é que nós faremos para 3 concursos específicos, 3 reuniões, uma delas com a presença da PGE, e nas 2 outras vamos fazer um ofício em nome da comissão, de outros deputados da casa, como a deputada Marta Rocha também assinando o ofício, no sentido de liberar as vagas e diligenciar junto com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para liberar essas vagas e efetivar o chamamento. Ou seja, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro trabalhando, a gente sai na vanguarda em relação aos outros estados, porque temos legislações específicas e a gente tem tido ali algumas decisões e alguns gestos efetivos para providenciar esse chamamento, dar segurança jurídica
crítica nesse momento de retificação do Rio de Janeiro e permitir que essas pessoas que meritoriamente foram aprovadas e que têm o direito de serem efetivamente chamadas e servir a população do estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Saneamento da Alerj vai debater nesta quinta-feira os impactos causados pela instalação de 4 termoelétricas a gás sobre balsas na Baía de Sepetiba e de 36 torres de linhas de transmissão de energia. A audiência pública está marcada para as 10 horas da manhã. Primeiro, nós já tínhamos feito uma audiência pública, na qual estava o representante do Ministério Público Federal. Teve as ponderações feitas pela população, que é um absurdo, no espelho d'água da Baía de Sepetiba, querer colocar 4 termoelétricas à base de gás, né? E o pior disso tudo é que vão ter 36 torres ao longo desse percurso. E a população da região tem essa preocupação porque a questão dos pescadores é diretamente atingida, dos marisqueiros também, e a população como um todo, quer dizer, não teve licença ambiental, foi dada uma autorização pelo INEA para que iniciasse as obras. Nós estamos muito preocupados com isso, por isso a audiência de amanhã. Vão estar presentes os moradores, como também os pescadores, para discutir essa questão, que é um absurdo, nós não aceitamos isso. O projeto que estabelece a Lei Orçamentária Anual para 2023 foi aprovada nesta quarta pelo plenário. Acompanhe como foram as votações com a repórter Priscila Leão. 9 vetos do governo a projetos de lei aprovados na Assembleia, que estavam previstos para serem votados na sessão desta quarta-feira, foram retirados de pauta pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano. Não houve acordo entre os líderes partidários em relação às propostas. O objetivo é conseguir consenso com a base do governo para que os vetos sejam derrubados e as propostas possam virar lei. Na primeira sessão extraordinária do dia, os parlamentares votaram o projeto de lei complementar do Ministério Público, que altera a lei orgânica da instituição e autoriza a venda de imóvel do MP. O texto modifica a forma de ingresso dos estagiários jurídicos, que atualmente é realizado através de prova escrita. De acordo com a mensagem, o formato resulta em um baixo índice de inscrição e aprovação e limita a convocação de estudantes de baixa renda que estão cadastrados em instituições de integração para estagiários. Além disso, o projeto permite a venda, por preço não inferior ao da avaliação, de um imóvel da instituição localizado em São Gonçalo. O local está desocupado, já que o MP utiliza outras instalações na cidade. O projeto foi aprovado. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto que cria a Lei Orçamentária para 2023 e o que faz a revisão do Plano Plurianual 2020-2023. O texto votado contém o parecer da Comissão de Orçamento, que aprovou 90% das emendas dos parlamentares e aumentou em R$ 5 bilhões o valor da receita líquida do Estado em relação ao projeto original enviado pelo governo. O novo texto tem receita e previsão de despesas da ordem de R$ 102 bilhões. O aumento se deu em 3 frentes: ampliação do imposto de renda retido na fonte, aumento nos royalties e participações de petróleo e crescimento na receita do ICMS, o principal imposto do Estado, que deve chegar a R$ 48 bilhões e meio de reais. Também foi aprovado o parecer ao Plano Plurianual 2020-2023, que segue para a redação final. Foram apresentados destaques ao texto do orçamento e 2 foram aprovados. Eles tratam da recomposição das perdas salariais dos servidores do Estado. A emenda é de autoria do deputado Valdec Carneiro. O texto segue para votação em redação final. O destaque que nós fizemos para que o Estado, para que o governo do Estado honre um compromisso que está fixado em lei, na Lei 9436 de 2021, que foi a lei que aprovamos no ano passado e que define os critérios para que o Estado faça a recomposição salarial dos servidores estaduais de setembro de 2017 a dezembro de 21. A LOA para 2023 tinha que ter uma programação orçamentária para honrar esse compromisso fixado na lei do ano passado. Então, como não tinha, nós fizemos esse destaque para que depois o governo não venha dar qualquer tipo de desculpa de não honrar o compromisso de 2023 sob a alegação que não há previsão orçamentária. Os parlamentares aprovaram um projeto do deputado Rodrigo Amorim, que pede a inclusão de alunos com autismo na rede estadual de ensino, seguindo a técnica ABA, um método de análise do comportamento de forma
aplicada, com foco na autonomia dos indivíduos. O governo do estado deverá avaliar quais escolas já têm estrutura física e funcionários para iniciar essa inclusão gradativamente. A Secretaria de Educação poderá fechar convênios com universidades para capacitar os profissionais. A proposta segue para a sanção ao veto do governador. O estado pode ganhar um programa de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas. O objetivo da proposta do presidente da Casa, André Siciliano, e do deputado Marcelo Dino é incentivar a cultura popular brasileira e também evitar a discriminação à cultura nordestina. Esse projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. É um método que passa a ser incluído dentro do Estado do Rio de Janeiro, do sistema educacional do Estado do Rio de Janeiro, que permite não só uma técnica moderna, mas facilitar a vida dos pais, mães, aqueles que cuidam dos autistas e das próprias pessoas com deficiência, que passam a ter um olhar diferenciado pela educação no estado do Rio de Janeiro. Outro programa que pode ser criado no estado, também na rede pública de ensino, é o programa Craque na Escola, Craque no Esporte. O objetivo da proposta do deputado Samuel Malafaia é incentivar o estudo para crianças e adolescentes para que eles possam adentrar ao mercado profissional de esportes. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão. E na segunda sessão extraordinária foi votado o projeto que altera a lei sobre o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITD. A proposta do deputado Luiz Paulo diz que em caso de conversão do inventário judicial para extrajudicial, depois desse prazo, será cobrada a multa. A proposta também determina como deve ser feita a cobrança do imposto sobre bens móveis ou imóveis no exterior. O parlamentar estima que as alterações vão gerar um aumento anual na arrecadação do Estado de aproximadamente 300 milhões de reais. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. As declarações de calamidade por causa da pandemia paralisaram a cobrança de ITD. Então vamos ter ali no substitutivo artigos acabando com essa questão, porque o Estado precisa que o ITD seja pago. E os outros artigos são no sentido para ver se diminui a fuga do ITD para outros estados. Não se mexeu em alíquotas, não tem mudança nenhuma de alíquota. É na forma de cobrança. Os deputados também votaram um projeto que altera a lei estadual aprovada em setembro deste ano, que institui linha de crédito específica para a renovação e modernização da frota de táxis dos municípios do estado. Os autores da proposta, deputados André Siciliano e Jorge Felipe Neto, explicam que ao longo do processo de regulamentação e implementação do projeto, alguns empecilhos foram encontrados, como, por exemplo, a ausência de indicação de fonte dos recursos e de garantia ao pagamento do empréstimo. Para aperfeiçoar a legislação, fica estabelecido que as despesas recorrentes da linha de crédito e o pagamento de juros compensatórios serão custeadas com os recursos do Fundo de Microcrédito para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro, o Fundo UPP Empreendedor. O texto também define que o automóvel adquirido com os recursos deverá ser usado como garantia para pagamento do financiamento, que o beneficiário firme contrato com a AGRIO, transferindo a titularidade do veículo até a liquidação da dívida garantida. Na ausência de regulamentação municipal da profissão de mototaxista, o pré-cadastro ou cadastro junto ao órgão municipal competente substituirá documento de concessão pública para exploração de transporte. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A gente está consumando essas modificações para que justamente o projeto saia absolutamente perfeito na sua forma jurídica e o empréstimo possa começar o quanto antes. Afinal, a gente tem que lembrar que o setor de transporte foi gravemente afetado pela pandemia, também pela concorrência de diversos outros modais. A gente pode citar os diversos aplicativos, de patinete até os aplicativos de carro. Então isso, obviamente, causou um desequilíbrio muito grande. Vai ser a maior linha de crédito subsidiado para adquirir veículo que o Brasil já viu. E a deputada Marta Rocha quer obrigar escolas da rede pública e privada do Estado a disponibilizarem armários ou locais apropriados para guardar insulinas, seringas, canetas aplicadoras e demais utensílios que sejam utilizados por alunos com diabetes.
O texto foi aprovado em primeira e retorna para a segunda discussão em plenário. Cada vez mais cedo se identifica a diabetes. A diabetes era pensada como uma doença ligada à velhice, né? A partir do momento que você envelhecia, havia uma tendência natural a contrair a diabetes. Hoje essa não é uma realidade. A gente vê crianças e jovens com problemas muito graves no tocante à diabetes. Então, ter um espaço específico para acomodação do medicamento, uma geladeira específica para acomodação das injeções, né? E fazer a escola vinculada a esse atendimento, a esse tratamento, eu acho que sem dúvida nenhuma vai contribuir para a melhoria na qualidade do tratamento e, por via de regra, na recuperação do paciente. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.